se comparando com o Ouricuri de hoje, a gente vai encontrar talvez aí 10 a 15% do seu tamanho de localidade, né, do termo. E a sua área geográfica era bem maior, o município, mas uma realidade muito pobre, né, sem nenhum tipo de comércio, a não ser simples feiras, e também povo simples, que vivia basicamente da agricultura. Então, a agricultura era o cargo-chefe. Então, tudo baseado na agricultura, um povo muito religioso, que respeitava muito seus religiosos também. Os voluntários da pátria eles vão surgir graças a uma ideia da organização política na época de Dom Pedro II, onde viu que o exército era um número irrisório e também os investimentos eram poucos. Então eles acharam interessante chamar um grupo de pessoas, ou como ficou denominado, corpo de voluntários, pessoas que se voluntariariam, né? Mas aí, como a procura seria pouca, já se imaginava isso, Dom Pedro, para poder trazer esse clamor das pessoas, né, o respeito por seu imperador, o carinho que muitos tinham, ele se denominou primeiro voluntário. E aí, essa ideia de se tornar o primeiro voluntário, imaginava-se que atrairia as pessoas, né, os súditos, mas não foi bem assim. O que é que o senhor sabe da história dos voluntários da pátria? Olha, eu praticamente não sei de nada não sei nada não, porque eu não conheço o pessoal do voluntário da pátria. Mas não sei nada não, eu sou novo no pedaço. Já ouviu dizer alguma coisa? Eu só vim falar uma vez, voltar da pátria, mas não tenho muita ideia não do que é. Não, mas tá bem, não foi falar nada dele não. Mas sabe que eu Ouricuri até dos voluntários da pátria? Sei, veio o pessoal comentando. Mas da história de quem são esses cabos eu nunca ouviu dizer. Pior que não, nunca ouvi falar não, na verdade não. Sei. Eu não sei nada do voluntário da pátria. Por que, nem por que, nem de outro meio, não sei de nada. O que é que você conhece ou já ouviu dizer da história dos voluntários da pátria? Nada. Nenhuma história. Nenhuma. Mas sabe que eu Ouricuri até dos voluntários da pátria. Você acha que é por quê? Eu sou pra guerra. Foi uma guerra de interesse, onde o Paraguai gostaria de aumentar o seu território para escoar os seus produtos, e aí por conta dos seus vizinhos, Uruguai, Argentina e o próprio Brasil, forma-se a Guerra da Tríplice Aliança, mas o problema é quem vai pagar essa conta, né? Sempre vai ser o povo. Me diziam que o sertão não tinha vida ou valor. O desertão da colônia, marcado a seca e calor, cicatrizando a memória, um dia adentrou na história para a honra de um imperador. Vivam eles, morra quem? Quem partiu e retornou? Quem foi posto sob o fogo? Quais os louros que ganhou? Aonde estão enterrados? E a razão? Em quais dos lados será que ela habitou? Quem foram esses heróis? Onde está seu panteão? Aonde estão na memória de quem pisa o mesmo chão? Quais foram seus caminhos, suas sombras, seus espinhos para defender a nação? Então, houveram muitas campanhas, inclusive muitas das campanhas eram nas feiras, onde deixaram de ser voluntários para ser involuntários. Eles eram forçados a fazerem parte desse corpo de voluntários da pátria. Todas as províncias foram exigidas pelo Império para recrutar estes voluntários. E aí coube, no caso, principalmente ao Nordeste, naquela época chamado de Norte do Brasil, coube aos políticos, né, principalmente os deputados, os presidentes das províncias, coube a estes a recrutar. E aí onde entra, como já foi dito, o padre Francisco Pedro da Silva, por ser um líder religioso e um líder político, ele vai trazer a grande massa para o corpo de voluntários de Ouricuri. Mas era dessa maneira, era através não apenas do convite, né, mas da convocação, né? Então por isso que há também essa ideia de involuntários, na verdade, né? E lá se foram os soldados, ou melhor, agricultores. Ou melhor, foram os vaqueiros, pondo no bisaco as dores, o sonho de uma mudança, a utopia, a esperança, deixando cá seus amores. E os que foram à luta são fantasmas como eu. A
tantos que ignoram tudo o que aconteceu. A guerra que nós lutamos, o campo que nós tombamos e o nosso sangue escorreu. Órfãos, muitos escravos também, eles eram convidados com aquela promessa de alforria, quando retornassem. E a gente encontra isso também em muitos documentários, onde eles, quando retornaram, tiveram, vamos dizer assim, a frustração de não ganharem a alforria. Mas indígenas foram convocados também, pessoas que tinham dívidas altas, com a esperança e a promessa de serem livres dessas dívidas. E também, como ocorreu aqui na comarca da nossa região, na nossa Vila do Uricuri, até pessoas que eram condenadas, que já estavam condenadas pela justiça, eles foram também convidados a serem voluntários, que voltando da guerra seriam livres, se tornariam livres, né? Pagariam a sua pena. Lógico, houveram também pessoas importantes politicamente, mas por terem uma alta patente, por fazerem parte da Guarda Nacional, né, terem uma alta patente, eles ficaram na linha de trás, né? Então não sofreram diariamente como as pessoas simples sofreram. Então nós vamos encontrar agricultores, indígenas, escravos, ex-escravos, pessoas condenadas, pessoas que não tinham onde viver também, órfãos principalmente, jovens que foram forçadamente convidados, né, a fazer parte desse corpo de voluntários. O povo, essa ferramenta de erguer impérios para reis, com direito a pouco pão, mas sujeito a muitas leis, e não tendo outras maneiras para engrossar as fileiras, foi ser a bola da vez. Para ir do sertão, seu mundo, lá para o sul do continente, fazer parte de uma guerra distante da sua gente, sem muita regra ou critério, guerra que talvez o império nunca entendeu totalmente. Pelo caminho eram vivas, celebrando essa vitória. Tão distantes do conflito, mas ali a grande glória foi viver o sentimento de vislumbrar o momento de adentrar na história. Então a saída ficou marcada para o dia 11 de dezembro, onde, de frente à Igreja Matriz, depois de uma cerimônia, uma missa religiosa, eles vão sair daqui e vão seguir a pé. Só que a gente tem que entender o seguinte: hoje nós temos uma rodovia que vai daqui direto para Recife. São 620 quilômetros em média. Mas naquela época não existia essa rodovia, muito menos asfalto. As estradas aí eram chamadas carroçais. Mas eles não foram em linha reta, vamos assim entender. Não só passaram por Pernambuco, eles percorreram vários locais, porque também iriam recrutar outros voluntários. Eles vão passar por Granito, lá vão recrutar novos voluntários. Em seguida vão passar por Parnamirim, Salgueiro, vão seguir para a floresta, nessa região de Pernambuco. E aí depois vão passar pelo Rio São Francisco, para ir para as Alagoas, recrutando também mais pessoas, e seguindo para Maceió, e de Maceió, da capital Maceió, vão para Recife de navio. Mas naquela época era a pé. Então foram dias até chegar à nossa capital Recife. E um ponto, como eu vim falar, bem interessante e importante falar, que em cada localidade que eles paravam, eram recepcionados por festas. Então, aquilo com certeza trouxe alegria para quem estava naquele momento e também criou aquele desejo de eu vou me voluntariar também, vou fazer parte desse momento. E aí, quando chegaram em Recife, poucos dias depois, né, passarem por uma triagem, eles receberam sim um treinamento militar, lógico, e simples. E a gente vai encontrar também em relatos que muitos foram para a guerra sem armamento. Receberam treinamento, mas não tinham armamento, né? Vamos encontrar aí várias situações onde muitos deles esperavam um companheiro morrer lá na guerra, né, durante a guerra, para poder reaproveitar aquele armamento. Mas o teatro da guerra não perdoa os inocentes. Com pólvora ou a baioneta não há santos combatentes. Entre os corpos e o lamento, na guerra em todo momento, há choro e ranger de dentes. E a guerra não quis saber se alguém era bom vaqueiro, quem deixara no sertão algum amor verdadeiro. Uns foram para não voltar, e ali quem ousou sonhar, tombou em solo estrangeiro. E muitos deles, quando chegaram lá, sofreram por questões climáticas, costumes de alimentação, e a gente vai encontrar e também entender isso, que em uma guerra não existe luxo.
eles vão encontrar doenças, água sem nenhum tipo de tratamento, alimentos também sem nenhum tipo de higiene. Então, além da questão climática, o costume da alimentação, vão haver também questões xenofóbicas até entre patriotas, né, por questão de norte e sul, pessoas também das classes, né, diferentes classes econômicas também, aqueles que eram mais ricos, que podiam ter seu próprio armamento, tinham uma patente maior. Então, esses tinham mais privilégios. E aquele povo mais simples, os órfãos, os indígenas, os negros ficavam excluídos. Muitos deles tinham que esperar companheiros morrerem para conseguir aquele equipamento talvez mais sofisticado, tentando entender melhor a questão de números. A gente vai entender que existem vários estudos. Vou estimar aqui uma média de 300 mil mortos no geral, de tanto pessoas que estavam no Exército, no próprio Voluntário da Pátria aqui do Brasil, também do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, mas também morreram muitos civis, muitas pessoas simples, e a gente vai encontrar a crueldade que foi essa guerra, porque tanto idosos, crianças e mulheres paraguaios morreram sem ter culpa nenhuma. Então, às vezes os exércitos da Tríplice Aliança chegavam nessas aldeias, vilas, e matava qualquer um. A gente vai encontrar também crianças paraguaias, crianças de 6 anos, 7 anos, pegando armas para poder defender o seu país. Então foi uma crueldade sem dimensão. Muitos historiadores comentam que essa foi a guerra mais cruel das Américas, porque muita gente inocente morreu, não só por questões da guerra, mas também por doenças, né, por várias situações. Então a gente vai encontrar uma guerra cruel, onde eu estou falando dos nossos voluntários aqui do Uricuí também sofreram. A gente vai encontrar aí em várias situações os mais de 400, né, somando, porque não foi só uma viagem, foram várias, né, várias viagens. A gente vai ter aí um pouco mais de 400 soldados para o nosso batalhão e vão voltar apenas 40 e pouco. Então, é um número baixo, né, de retorno. Então, muitos morreram lá e, infelizmente, os nomes a gente não sabe. Não se sabe se tiveram um enterro digno, né, da sua cultura religiosa. Então, foi algo cruel. A baixa foi enorme. E as mulheres sertanejas que lutam como ninguém foram exemplo de bravura naquele palco também. História para inspirar, uma força singular que tantas mulheres têm. Vou puxar aqui duas, né? Nós temos o caso de Jovita Feitosa, que não chegou a ir para a guerra. Ela se viu mais como propaganda, né? Ela se alistou aqui no Piauí. Existe até uma confusão que ela fazia parte do Padrão de Uricuí, mas não fez parte. Ela se alistou no Piauí e, ao ser descoberta, né, ser mulher, ela foi reaproveitada como propaganda. Então ela rodou o norte do Brasil, né, fazendo o convite, inclusive muitos comandantes do Corpo Voluntários chegavam com ela e diziam: aí, ó, tem macho aqui não? A mulher se alistou e vocês vão ficar por trás. E aí então uns se comoviam, mostrar o machismo e acabavam se voluntariando. Mas o caso de Maria Curupaiti, ela vai com o seu marido, né, ela não se alista, ela vai com o seu marido, ele teve que ir voluntário da pátria, e aí, ao ser morto, ela pegou o seu armamento e vai lutar na guerra. Então, há relatos que ela matou muitos paraguaios. Então, ela foi diretamente na luta. Elas não foram, vamos dizer assim, um número muito grandioso, apenas para ajudar na parte de cozinhar, né, como falei, da parte também ajudar ali nos ferimentos, mas não foi diretamente no front. Era apenas um auxílio. Aí muitos acompanharam seus filhos. Lógico, tinha que ter uma autorização, não era simplesmente eu vou, né? Mas vai acontecer que o caso de Jovita Feitosa e Maria Curupaiti, elas vão ganhar uma ênfase maior, né, no cenário nacional.
após a morte de Solano Lopes, né, o presidente do Paraguai, em 1870 a guerra é declarada o seu fim. Chegando a Uricuri, a gente só tem relatos de pessoas que comentam que houve festa, né, pelo retorno dos filhos, mas não há nada registrado assim de maneira oficial. Eu acredito que não foi igual à ida. Pode ter havido aí uma missa, quem sabe uma recepção para aquelas pessoas que tinham uma condição maior, né, pessoas de famílias tradicionais da cidade. Eu creio que seja isso. Mas aí eu posso dizer o seguinte: aqueles que tiveram grandes promessas de alforria, de liberdade prisional, de terras também que alguns receberam, a quantidade foi mínima, vamos dizer que irrisória. Muitos escravos não receberam alforria, muitos indígenas não tiveram liberdade, não tiveram suas terras, muitos órfãos ficaram largados. Com o passar dos anos, principalmente já na metade do século XX, né, até o seu final, Uricuri ficou reconhecido como cidade dos voluntários da pátria. Mas aí o que acontece? Por falta de incentivos, por falta de uma história registrada, né, e também incentivada nas escolas, essa ideia dos voluntários ficou mais como um nome, uma nomenclatura. Então a gente encontra em várias situações aqui na nossa cidade, né, as placas "Bem-vindo à Terra dos Voluntários da Pátria", mas por falta desse incentivo, dessa preocupação, o que acontece? Ela ficou apagada, ficou esquecida. E além também das histórias que foram fabuladas, recontadas de maneira equivocada, e várias situações. É o que aconteceu. No final dos anos 90 e nos anos 2000, se apagou, se perdeu. E a Praça Voluntários da Pátria foi construída nos anos 60, que também foi reformulada várias vezes. Lá nós temos uma estátua de um dos voluntários, que depois, nos anos 80, foi derrubada, né, para ser construída uma outra praça. Ficou o mesmo nome. E aí, no início dos anos 2000, ela foi toda destruída para virar um calçadão. Não tem uma placa, não tem um memorial, não existe hoje nada. Então, por conta disso, os nossos jovens não entendem o porquê de Uricuri ser a terra dos voluntários da pátria. Então, eu entendo isso como um esquecimento e até algo, historicamente falando, vergonhoso para o nosso município, porque as cidades que enviaram batalhões foram poucos. Eu estou falando isso no Brasil inteiro. Foram pouquíssimas cidades. E a gente está falando de uma localidade com uma distância maior do que 600 quilômetros da capital, que conseguiu mandar um batalhão com mais de 400 pessoas. Então deveria ser algo mais respeitado. E ficou apagado. Não temos monumentos, não existe uma história hoje contada, né? Eu estou falando isso no geral, de várias décadas, várias gestões, vários professores também, várias escolas que não tiveram preocupação. Então ficou esquecido, ficou apagado. Existe hoje uma tentativa de reconstrução, né? Eu e outros professores, a gente está tentando reconstruir essa ideia, mostrando a própria bandeira, quem foram, como foi a viagem, mas é vergonhoso entender que os voluntários ficaram esquecidos. A gente dá valor a tantas histórias de outras localidades e abraça como nossa, e por que não valorizar a nossa história? Saem daqui, vão lutar, muitos deram sua vida, retornam e se perdem. Isso foi em vão? É a pergunta que se fica. Cadê o reconhecimento? Já que muitos se dizem, eu sou da terra dos voluntários da pátria, mas por quê? Cadê os monumentos? Cadê, quem sabe, uma semana dos voluntários da pátria, né? Não basta ser um feriado, mas algo que chamasse a atenção para a juventude e entender que nossa localidade tem história. Sertanejos com heroísmo, mas heróis na eterna lida. Pois cá, todo dia é guerra contra a seca, pela vida, guerra que não tem final. No pesadelo real, não cicatriza a ferida. Que a guerra é em toda parte, mudando só o cenário. Morremos lá e aqui vamos, no nosso morrer diário, com fé e disposição. Que aqui, todo cidadão da pátria é um voluntário.